Serão banidos de nossa pátria. Metralhada! Bom dia, pessoal. Meu nome é Tatiana Poggi. Eu sou professora de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense e eu queria conversar hoje com vocês aqui do Esquerda Online sobre fascismo, que é um tema super polêmico hoje em dia, né? Ainda mais, será que a gente pode falar de fascismo hoje em dia, né? Eu acho que essa é a primeira interrogação que as pessoas fazem, né? Assim, será que a gente pode falar de fascismo nos dias atuais? Ou será que o fascismo é um fenômeno circunscrito a um determinado período histórico, que seria o período da entreguerras, né? E caso a gente possa falar, né, de fascismo nos dias de hoje, como que ele se configura? Como é que ele se apresenta nos dias atuais, né? Ele tem algumas características particulares, ou não, né? Seria uma reencenação do passado no presente, né? Então é um pouco sobre isso que a gente vai falar aqui. Eu vou começar falando um pouquinho sobre algumas características do fascismo, né? O contexto de surgimento do fascismo, né? Em que condições sociais o movimento fascista ganha força, né? E depois algumas características também sobre o que define o fascismo, né? Enquanto movimento social, enquanto teoria política, em que sentido o fascismo ele se difere de uma ditadura de tipo tradicional, né? As diferenças, por exemplo, entre o fascismo e o liberalismo, né? E depois, né, por último, né, vou chegar a como o fascismo se apresenta hoje, né? Ou seja, como que ele aparece na nossa sociedade, em que condições, né? Enfim. Então, começando aqui, né, com essas características, né, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, né, ou falar quando a gente está falando sobre fascismo, é que o fascismo, falar de fascismo é falar de capitalismo, né? O fascismo ele é uma determinada organização política do empresariado, né? Uma determinada organização política do capitalismo que tem algumas conformações, uma conformação altamente autoritária, centralizadora, profundamente violenta, excludente, né? E que surge, né, geralmente em momentos de profunda crise, né? Uma crise de hegemonia, uma crise que se configura como uma crise de um determinado padrão de dominação, né? Uma crise de um dado padrão de acumulação, que no entreguerras se apresentou como uma crise do liberalismo, uma crise do capitalismo liberal, né? E que justamente, né, a partir dessa crise abre-se uma brecha para uma solução autoritária de tipo salvacionista. Essa crise ela tem algumas características, ela tem algumas dimensões, né? Uma dessas dimensões é claramente uma dimensão econômica, né, que se apresenta, né, na sua superfície, né, como uma crise marcada por um profundo desemprego, altíssimos níveis de inflação, mas que de fundo, né, é uma crise gerada por um problema de decréscimo das taxas de lucro do empresariado, né? É uma crise de superprodução, né, que se apresenta, né, começa a apresentar os seus primeiros efeitos como uma baixa da taxa de lucro, né? E uma das formas do empresariado procurar contornar essa diminuição, né, dos seus lucros é justamente cortar nos trabalhadores, né? Ou seja, você dispensa uma determinada quantidade de trabalhadores, diminuindo o seu custo com salários e aí então, né, por isso, né, os altíssimos níveis, né, de desemprego, né? Essa seria, né, de forma muito sucinta a dimensão econômica da crise, né? Há também uma dimensão política que é super importante, né, que aparece como uma crise de legitimidade mesmo das instituições republicanas, né, das instituições liberais, ou mesmo da democracia liberal, né? Uma descrença profunda nas instituições liberais, né? Essas instituições não conseguiriam, né, apresentar uma solução, né, a uma série de demandas e reivindicações de trabalhadores organizados, né? E também não conseguiria apresentar um plano de recuperação econômica suficiente para a queda da taxa de lucro dos empresários, né? Então, isso acaba gerando, né, uma descrença mesmo, né, nesses mecanismos, né, ou seja, nos mecanismos republicanos, né? E
essa descrença é importante, né, essa crise de legitimidade é importante, porque são justamente os mecanismos republicanos, os mecanismos democráticos, que asseguram que conflitos sociais, né, sejam resolvidos através da negociação, através de uma via diplomática e não através da via da força, né, através da violência, né. Porém, a incapacidade, né, das instituições republicanas em conseguirem atender, né, tanto as demandas sociais, né, dos trabalhadores, né, organizados, quanto as demandas do empresariado, né, faz com que boa parte da sociedade, né, entenda que essas instituições elas não são suficientes, ou elas são corroídas demasiadamente pela corrupção, né, então isso gera um cenário de instabilidade política muito grande, né. É a partir dessa instabilidade, ou seja, é a partir desse cenário, né, de crise social profunda, né, que vai se construindo justamente um ambiente que é um ambiente profundamente marcado pelo desespero social, né? O desespero social e o medo são os principais alimentos, né, do fascismo. O fascismo, ele é a política do medo, né? Então é a partir dessa crise que se abre justamente uma brecha, né, para a apresentação, né, de uma solução, a emergência, né, de um líder, né, geralmente um líder que tem muito carisma, né, e que se apresenta, né, muitas vezes como um líder que não vem, né, do conjunto das instituições políticas tradicionais, que não está marcado pela corrupção ou pela degeneração das instituições políticas tradicionais, e ele apresenta então uma solução nova, que é uma solução de força, que é uma solução autoritária. E justamente porque as pessoas estão numa situação demasiadamente fragilizadas, né, estão demasiadamente vulnerabilizadas, né, elas muitas vezes ficam mais suscetíveis, né, a adotar, né, ou a optar por uma solução como essa, né, que seria a solução da força, da violência, e que não passa pelos mecanismos da negociação diplomática, pelos mecanismos republicanos de resolução de conflitos, né. E o fascismo, ele se alimenta muito disso, né? Assim, ele alimenta esse cenário, ele alimenta o medo das pessoas, ele alimenta o desespero social, né? Ele se alimenta de um cenário de frustração enorme, né? De um cenário de desesperança, né? Para justamente construir um movimento de massa, né? Então essa é uma outra característica, por exemplo, que difere o fascismo de ditaduras mais tradicionais, né, de ditaduras militares, né, ou ditaduras bonapartistas mais clássicas, né. O fascismo é um movimento de massa, o fascismo é um movimento engajador, né, e as lideranças fascistas, elas se utilizam de duas estratégias, basicamente, para engajar essas pessoas e para construir um movimento de massa, né. A primeira delas é a aposta e um investimento forte mesmo numa política do espetáculo, numa política de sedução, né? Isso já é aparente, né? Fica bastante aparente ainda no momento do movimento social, né? Na emergência do movimento fascista, né? Com discursos eloquentes, frases de efeito, né? Coisas do tipo. Mas uma vez que o fascismo se torna vitorioso, né? E se torna política de Estado, né? Isso é encampado, né, como uma política pública mesmo, né, um conjunto de ministérios que trabalha ativamente na construção de espetáculos, de grandes cerimoniais. Tudo isso é muito cuidadosamente planejado, não apenas o discurso, né, das lideranças, mas também toda a arrumação, né, dos eventos, das grandes celebrações. Elas são arrumadas e projetadas para serem grandes espetáculos, né? Ou seja, para serem grandes cerimoniais. Então há todo um conjunto de símbolos, né? Que é pensado, né? De cores, tudo isso é muito bem planejado justamente para engajar as pessoas, né? E convencer as pessoas de que aquele governo, né? É um governo que vai trazer segurança, disciplina, vai resgatar a força da nação, né? Ou seja, vai recuperar aquela sociedade que está, enfim, demasiadamente desacreditada, né? E fragilizada, né? Então, essa é uma das estratégias engajadoras, né? Assim, o fascismo, ele é um movimento que engaja as pessoas, diferente das ditaduras tradicionais, que também apostam no medo, também apostam na repressão, mas apostam nisso para deixar as pessoas em casa. O fascismo, ele busca justamente
tirar as pessoas de casa, né? Então, ou seja, construir um movimento de massa onde as pessoas se sintam estimuladas a participar ativamente. É claro que essa participação ativa é uma participação totalmente atravessada por altíssimos níveis de alienação, de controle, de regulação, é tudo muito controlado pelo partido, né? Porém, né, existe esse movimento que é um movimento para fora, diferente das ditaduras tradicionais que procuram, né, elas investem numa política de terror, mas para que as pessoas fiquem em casa, ou seja, ela tem um veio desengajador, que é diferente do fascismo, né? A segunda característica, né, que inclusive ajuda bastante, né, a engajar as pessoas, né, é a construção de grandes bodes expiatórios, né? A construção de um terceiro elemento, né, escolha de determinados grupos, né, que vão servir de espantalho, né, basicamente. Eles vão ser culpabilizados por todo o cenário de crise, pela instabilidade, né, pelo infortúnio social, né, há uma construção, né, enfim, isso é algo projetado também, né, uma construção de uma dada imagem sobre esses grupos como se eles fossem uma ameaça à sociedade, uma ameaça à prosperidade, ao crescimento daquela sociedade, à recuperação daquela sociedade, né? Então, isso faz com que a relação do movimento, né, e do governo com esses determinados grupos, né, seja uma relação eliminacionista, né? São grupos que precisam ser isolados, excluídos totalmente do convívio social, justamente porque eles são entendidos como uma ameaça, né? Eles são entendidos como elementos que corrompem a sociedade, que enfraquecem a sociedade, né? Ou enfraquecem a raça, a pátria, enfim, a nação. Então, eles são vistos como indesejáveis, né? Então, não raro, muitas vezes, são desumanizados, comparados a animais, né? Esses grupos, né, eles podem ser tanto minorias étnicas, né, podem ser minorias religiosas, né, mas eles incluem também a oposição política, né? Então, o fascismo, uma característica do fascismo, né, que difere das ditaduras tradicionais, é o fato de lidar com os diferentes e os divergentes, né, no caso politicamente, né, oposição política, de forma a não admitir o convívio com esses grupos, né, justamente porque eles são entendidos, né, como um elemento degenerador, né, como um elemento corrosivo, né? Então, por isso, né, o fascismo é um tipo de ditadura que aposta muito mais do que na repressão, mas na exclusão, né, na adoção de políticas públicas que visam excluir totalmente esses elementos do convívio social, né, seja pela forma de prisões, encarceramentos em massa, ou a expulsão desses elementos, políticas de imigração forçada, né? Tudo isso pode ser caracterizado como um veio eliminacionista. Esses elementos não podem, né, conviver com o resto da sociedade, né? Agora, passando mais, né, para os tempos atuais, né, como é que o fascismo ele se apresenta hoje, né? Assim, hoje em dia a gente já pode falar, né, com bastante segurança, né, de uma onda conservadora, de uma cultura do ódio, né? Mas apesar, né, veja bem, apesar de práticas, né, de violências motivadas pelo ódio, pela intolerância, né, serem práticas que atravessam a história da humanidade, né, o que vem ocorrendo no contexto atual para que essas práticas tomem a proporção que elas vêm tomando, né, em alguma medida sendo até naturalizadas, né? Ou seja, por que ganha tanta repercussão? Por que tanta gente vem se sentindo confortável, né, para tratar, né, minorias, né, ou oposição política dessa forma, né? Eu acho que tem algumas características do fenômeno fascista do passado que se apresentam hoje, né? Não todas, mas algumas sim, né? Eu acho que tem algumas características do cenário atual que ajudam bastante a entender, por exemplo, a crise que a gente está vivendo hoje, né? O nível de crise de expectativas, de frustração, né? Isso é um elemento bem visível, por exemplo, na juventude, né? Mas ajudam a gente a entender também, né, o nível de dessensibilização, né, ou a falta de sensibilidade, né, que a gente percebe na sociedade atual para com grupos minoritários,
né? E a gente pode entender talvez a oposição política, né, como minorias, né, ou grupos não hegemônicos, né, a não aceitação, né, e mesmo a naturalização de reações violentas contra esses grupos, né. Que características são essas? O que conforma o nosso cenário atual, né? Assim, a gente tem um aspecto da crise, né, que é visível hoje, né? É também uma crise, né, bastante profunda, uma crise estrutural, né, que apresentou, né, suas primeiras manifestações em meados da década de 70, né, e essa crise, na verdade, ela veio se agravando porque a alternativa de solução dada para essa crise foi a agenda neoliberal, né. E o neoliberalismo, né, em alguns aspectos, né, principalmente para os trabalhadores, para a maioria das pessoas, agudizou mais ainda essa crise, né? Então, foi capaz de alavancar os lucros de determinadas frações do empresariado, mas para a maioria das pessoas, o neoliberalismo só aprofundou essa crise, porque ela foi uma alternativa que justamente vinha no sentido de atacar políticas sociais, de atacar direitos trabalhistas, né? Algo que garantia, né, algum, né, nível de vida, pelo menos para os trabalhadores urbanos, né? No caso do Brasil, né? Mas, enfim, do capitalismo de uma forma geral, garantia algum nível de condição, né, de condição de algum nível de qualidade de vida, e isso vai sendo corroído pelo neoliberalismo, né? Assim, a política econômica do neoliberalismo não tem exatamente um compromisso com a geração de empregos, de estabilidade, né, de boas condições de trabalho. Então isso vai corroendo mesmo a qualidade de vida dos trabalhadores, gerando, então, né, a gente já pode falar aí nos últimos, né, 30, 40 anos, uma crise de expectativas muito grande, né? Ou seja, expectativas que não vêm sendo atendidas, um nível de frustração. É claro que essa crise, ela se agudiza em alguns momentos, né? Em 2008, 2014, né? Enfim, mas é certamente um aspecto que a gente tem que levar em consideração, um aspecto de mais longo prazo que a gente tem que levar em consideração, né? Chegando mais para o nosso contexto, né? Eu acho que a gente tem um aspecto político dessa crise que se apresenta, né, com os escândalos de corrupção, né? Isso gera, né, uma crise política bem importante, né, de descrença nas instituições, de descrença nesses mecanismos republicanos mesmo de resolução de conflitos. E veja bem, não é uma descrença que está direcionada a determinadas lideranças ou a um determinado partido, é uma crença na política enquanto mecanismo de transformação social, na política enquanto mecanismo de mudança, né? Esses escândalos de corrupção, eles são capazes de corroer a parca estabilidade que a nossa república democrática, né, veio construindo aí, né? É claro que isso não é fruto do PT, né, mas certamente o estourar de escândalos de corrupção, né, é um elemento que a gente tem que levar em consideração, né? O impacto que isso tem na sociedade, né? É claro que isso é um problema muito maior do que os governos do PT, né? Eu acredito que o nosso próprio processo de redemocratização foi um processo muito pouco educador, né? No sentido de engajar, né, a juventude que cresceu, né, já num Brasil democrático, né, de se entender como parte da democracia, como parte da república, né. O nosso processo de redemocratização, ele foi muito pouco participativo, né, ele estimulou muito pouco a participação na democracia, né. Então, isso em si, né, faz com que a estabilidade, né, da democracia enquanto projeto de sociabilidade, né, já fosse fragilizado em si, né, porque ele não foi muito engajador, ele não foi, inclusive até em termos educacionais, ele foi muito pouco pedagógico, né, em mostrar para as pessoas, em defender a democracia enquanto projeto, né. Então, quando esses escândalos estouram, né, eles estouram já numa democracia que tem os seus pés de barro, né, então é um impacto muito grande, né. Existe um outro impacto, né, com relação ao imaginário, né, e aí tem bastante a ver com relação às capacidades de inserção social que o PT conseguiu conquistar durante os seus governos, né, ainda que os governos do PT tivessem uma série de limitações, de contradições, foi um governo de conciliação, né, mas enfim.
houve algum nível, né, de capacidade de ampliação de inserção social, né, que se configurou, né, bastante como uma inserção no mercado, mas ainda assim, né, de um relativo ascensão dos setores desprivilegiados, né, chegada dos setores desprivilegiados nas universidades, né, houve uma expansão de alguns, né, serviços públicos, ainda que fosse uma expressão precarizada, mas isso ocorreu, um aumento de salário mínimo, um aumento, né, das vagas no ensino superior, nas escolas técnicas, né, isso proporcionou, né, uma chegada de elementos desprivilegiados em esferas da sociedade em que anteriormente, né, estavam excluídos, né, ou não havia um estímulo para sua chegada, né. O que isso gera? Isso gera uma reação, né, por parte principalmente dos setores médios, né, que começam, né, a direcionar, né, o seu ódio, né, a sua revolta justamente para esses setores, né, para os setores mais pobres da sociedade. E essa reação fortemente alimentada pela mídia, né, a mídia também estimula bastante esse tipo de reação, contribuindo então para um ambiente de aumento das tensões sociais, né. Uma outra característica, né, que a gente tem que levar em consideração quando a gente está falando, né, por exemplo, do neoliberalismo, né, é um aumento, né, bastante exponencial da lógica da competitividade, né. Eu acho que esse tipo de característica, né, de uma exacerbação do individualismo, uma exacerbação da lógica da competitividade, não é algo... enfim, é algo concernente ao imaginário do próprio liberalismo, mas que no neoliberalismo isso se exacerba de tal forma, né, que isso ajuda bastante a gente a entender um crescimento da cultura de ódio e uma profunda indiferença para com o sofrimento das minorias, né, e para com, em algum nível, né, para com o sofrimento das maiorias, né, ou seja, da maioria dos setores desprivilegiados. Setores que, ao longo da história da Guerra Fria e no caso aqui, né, no caso do Brasil, ao longo dos governos do Partido dos Trabalhadores, tiveram, né, uma possibilidade, né, conquistaram um nível de respeitabilidade, de representatividade, né, bastante importantes, né. Por que eu estou dizendo que o neoliberalismo ele exacerba essas características, né? E ele exacerba essas características de modo... O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que o neoliberalismo ele arrebenta os laços de solidariedade. E eu não estou falando só aqui de laços de solidariedade de classe, não. Estou falando aqui de laços de solidariedade com relação a esses grupos desprivilegiados, com relação a essas minorias, né, justamente por conta, né, da expansão dessa lógica da competitividade que atravessa o mundo do trabalho, mas que vai para muito além disso, né, ou seja, que chega no nível privado das relações, né, de competição dentro da família, dentro de outros ambientes, dos ambientes educacionais, né, enfim, então isso chega, essa lógica, né, de relação humana, né, ela se expande de uma forma que o seu efeito é o arrebentar desses laços de solidariedade, né, ou seja, um processo de atomização que se aprofunda enormemente, né, e isso contribui para quê? Isso contribui para além de um cenário de desespero social e de crise, para um cenário de banalização da injustiça social, né, para um cenário de indiferença, de crescimento da indiferença com relação ao outro. Estou colocando essas características porque essas características ajudam bastante a gente entender o crescimento de uma cultura do ódio, o crescimento de uma cultura da intolerância, né, ou seja, até que ponto também, né, as lideranças da democracia liberal, né, não contribuíram também para esse crescimento por meio do quê? Da adoção do seu projeto de sociedade, que é um projeto que em muitos aspectos estimula, né, o crescimento dessa indiferença, o crescimento dessas animosidades, dessas tensões sociais, né, dessas banalizações da violência, né. Então, são aspectos do neoliberalismo que ajudam bastante a entender por que hoje em dia a gente tem o quê? Uma sociedade que veio abrindo cada vez mais espaço para indivíduos com propostas extremistas, com propostas salvacionistas, indivíduos que banalizam a violência. Qual o cenário que a gente tem hoje, né? A gente tem hoje um cenário em que a gente pode identificar uma série de características similares, né, ao fascismo do entre guerras, né, mas com algumas particularidades, né? Eu acho que
esse cenário que eu expliquei aqui, por exemplo, né, do neoliberalismo, né, da instabilidade causada pelos escândalos de corrupção, né, enfim, são algumas dessas características, mas isso ajuda a gente a entender também, né, o porquê que hoje em dia, né, a sociedade brasileira é uma sociedade propensa, né, à emergência de líderes com propostas extremistas, com propostas salvacionistas, né, lideranças que surgem no cenário social se colocando como pessoas não integradas à máquina política tradicional. São lideranças, né, que apostam bastante, né, e que fazem bastante uso, né, e um uso muito inteligente, né, do desespero das pessoas, né, ou seja, aquela política do medo, né, usar muito bem, né, um cenário de desespero social é algo que a gente também pode observar hoje, né? Então a gente vive um cenário de crise, uma crise que tem um aspecto econômico, que tem um aspecto político, que tem um aspecto cultural, como eu coloquei lá, né, a questão do esgarçamento dos laços de solidariedade. E essas lideranças fascistas atuais, elas sabem utilizar isso de uma forma muito inteligente, né? Então, o Bolsonaro, por exemplo, né, ele sabe manipular muito bem, né, esses medos do nosso contexto atual, né, conjugando com um conjunto de preconceitos que são preconceitos estruturais da sociedade brasileira, né? Então ele manipula muito bem, né, elementos que são do racismo estrutural, né, de uma sociedade patriarcal, né, que foi estruturada historicamente como uma sociedade patriarcal, né? Ele se utiliza muito bem disso, né, da família nuclear, né? Então as suas propostas, elas vêm muito se utilizando, né, muito desses aspectos, de aspectos que são históricos, que são preconceitos, né, e discriminações históricas da sociedade brasileira, com um contexto de vulnerabilidade, de fragilização, de descrença da maioria das pessoas nas instituições políticas, né, de descrença em determinadas lideranças, partidos, mas mais do que isso, né, na descrença da política mesmo, enquanto um mecanismo de mudança e transformação social, né? Então ele se apresenta, né, como um candidato que não está ligado a essa velha política, né, como um outsider, apesar dele estar aí, né, na vida política há aproximadamente 28 anos, né, dos seus filhos estarem engajados na política também, né, ou seja, ele é uma criatura que está ligada a partidos super tradicionais, né, partidos conservadores tradicionais da política brasileira. Ele constrói um discurso, ele constrói uma narrativa, né, de que ele não é uma pessoa, ele não é um político tradicional, né, ele constrói toda a sua campanha a partir de um aparato que parece muito espontâneo, mas que de espontâneo não tem nada, né, e um projeto de sociedade que é um projeto que a gente pode definir, né, eu acredito, né, pelo menos, que a gente possa definir esse projeto como fascista, né, apesar de que, mesmo ele defendendo, né, veja bem, uma política econômica que é uma política de livre mercado, né, e isso causa uma série de confusões, né, porque muita gente acha assim, mas se ele está defendendo uma política de livre mercado, ele é um liberal, ele não é um fascista, né. Porém, né, como a gente, né, já veio conversando lá desde o início do vídeo, né, o fascismo não é um projeto, né, o liberalismo não é um projeto de sociedade que se limite, né, à defesa do livre mercado, né? O liberalismo, né, ele é um projeto de sociedade que tem uma série de aspectos políticos, né, que o Bolsonaro não tem o menor comprometimento, ele não tem o menor respeito, por exemplo, por liberdades individuais, ele não tem o menor respeito pela liberdade de expressão, pela liberdade de livre organização e manifestação política, pelo direito à vida, né, pelo direito à integridade física, né, pelo direito à dignidade humana. Essas não são coisas pequenas, né, dentro do projeto liberal, né. O projeto liberal, né, quando ele se organiza, né, originalmente, lá em meados do século XVIII, né, enfim, o Locke, né, John Locke defendia lá no segundo tratado, né, e John Locke era conhecido como o pai do liberalismo, né, o pai do liberalismo político, né, ele afirmava, né, que o liberalismo era importante porque ele garantia, né, dois direitos fundamentais, o direito à propriedade e o direito à vida,
né, e o direito à liberdade, né, mas é claro, né, você só podia ter, né, o direito à liberdade, né, se você não fosse, né, escravo de ninguém, né, não fosse servo de ninguém, né. Então a salvaguarda da vida, a salvaguarda da dignidade humana, a salvaguarda da integridade física dos indivíduos era o que garantia, né, o seu direito à liberdade e principalmente o seu direito à liberdade de poder vender a sua força de trabalho no mercado, né, ou seja, quando o trabalho, né, se torna uma mercadoria. Então, para isso, né, isso já mostra para a gente, né, que o liberalismo ele está para muito além, né, de relações comerciais, de livre mercado, né, e ele encampa toda uma série de elementos, né, que aí sim a gente pode ver, né, de forma muito clara que o Bolsonaro ele não tem nenhum comprometimento com isso, né. Então, o fascismo hoje ele se apresenta, né, como um movimento, né, uma proposta política, né, uma ideologia que está marcada, né, por essa diferença, né, que é uma diferença bem marcante com relação à experiência do fascismo no entreguerras, né? A experiência do fascismo no entreguerras tinha uma adoção de uma política econômica com bastante presença do Estado, era um Estado interventor que intervinha na economia, né? Não só na economia, mas que tinha um alto nível de presença, de regulação e controle em outros níveis da vida social, né? E hoje em dia, né, o fascismo contemporâneo ele se apresenta defendendo uma política de livre mercado, né? Mas nem por isso ele se mostra liberal, né? Porque apesar de defender uma política de livre mercado, apesar de defender uma política econômica neoliberal, né, que em diversos aspectos, né, é uma política aprofundadora, né, uma proposta de política econômica aprofundadora do neoliberalismo, porque ataca direitos dos trabalhadores, porque ataca direitos sociais, né, porque só que, né, veja bem, não se trata simplesmente de um neoliberalismo, né? Por quê? Porque é uma proposta societária que agride todos os outros pilares fundamentais do liberalismo, né? E porque, né, também, né, assim como no passado, né, vai apostar, né, em estratégias de construção de bodes expiatórios, né? Vai apostar em estratégias de organização de políticas públicas, né, ou pelo menos de propostas políticas, de exclusão e de eliminação desses bodes expiatórios, né? Então são grupos sociais que vão ser culpabilizados também pelo nosso cenário de instabilidade, pelo nosso cenário de crise, né? E a forma com que, né, o fascismo, né, assim como no passado, também no presente, se propõe a lidar com esses diferentes e esses divergentes é uma forma eliminacionista, né? Recentemente nós tivemos, né, uma declaração, né, um discurso proferido, né, pelo Bolsonaro na Paulista, onde ele coloca isso de forma muito clara, né, de que a oposição política ou será presa, né, ou terá que se exilar, sair do país, né? Ou seja, não admite a convivência desses elementos na sociedade brasileira, nem mesmo a convivência com esses elementos de forma subordinada, ou seja, não basta a repressão, né? Então isso é uma característica também, né? Isso mostra pra gente de que o que a gente está lidando hoje não é simplesmente com uma proposta, né? O que se avizinha para nós não é simplesmente uma proposta neoliberal, nem simplesmente uma proposta autoritária, né? É uma proposta fascista, né? Existem alguns outros elementos, né, de fascismo também, né, que a gente pode identificar hoje, né? Então tem essa característica que é uma característica antiliberal, né, esse veio eliminacionista, mas há também, né, um forte investimento numa política da sedução, só que essa política da sedução hoje em dia ela se apresenta de uma forma um pouco particular, né? Então mais do que grandes comícios ou grandes celebrações de massa, né, há, né, hoje claramente um uso de mídias e principalmente de mídias virtuais, né, de redes sociais virtuais, né, que garantem, né, isso é tudo articulado, né, a partir de um grande investimento, num forte, né, aparato virtual, né, numa grande estrutura, né. Então isso não é, né, diferente do que muitas vezes é passado na imagem, né, de que essa campanha, né, política é feita de forma espontânea, né, e sem maiores recursos, né. Isso tudo é feito propositalmente,
né? Isso é passado dessa forma propositalmente, porque por detrás disso existe uma grande estrutura, e uma estrutura que demanda muito dinheiro, que demanda muito capital, né? Para justamente disseminar, né, essas informações falsas, né, que hoje são conhecidas como fake news, né? E essa produção de memes, né, e a circulação, né, desses vídeos, né, enfim, caseiros, né, enfim. Então existe toda uma estrutura para uma difusão em massa disso, né? Então isso é uma característica da estratégia de mobilização hoje, né? Um outro elemento que entra, né, que acaba se intersectando com isso, mas que ajuda bastante nesse processo de mobilização, né, é a atuação das igrejas evangélicas, né? Eu acho que é importante a gente pontuar aqui que, obviamente, nem todos os evangélicos apoiam propostas fascistas, né? Nem todas as igrejas evangélicas apoiam Bolsonaro, né? Mas é importante a gente falar que quando a gente está tratando, né, o Bolsonaro é um candidato hoje que tem forte apoio de uma bancada evangélica, e essa bancada evangélica, né, ela foi crescendo a partir de uma estratégia política pensada por alguns empresários da fé, né, alguns pastores, né, que são hoje, né, grandes empresários, e são empresários de grandes corporações de mídia, eles são donos de televisões, de rádio, né, de outros mecanismos de cultura, né, para além das suas próprias igrejas, né, ou seja, para além de um veio, né, mobilizador que vem através, né, da própria pregação e dos cultos, eles têm todo um aparato de mídia, né, que contribui na construção da campanha desses representantes que hoje formam a bancada evangélica, né, e que hoje são um setor importante na mobilização do eleitorado do Bolsonaro. A gente não sabe que tipo de medidas ele vai conseguir aprovar, ou até que ponto esse movimento fascista vai conseguir se conformar num Estado fascista, né? Isso aí, é claro, a gente não pode dizer de antemão, né? O que a gente tem é o que? É um projeto, a gente tem uma base mobilizada, né, nessa direção, né? Mas até que ponto ele vai conseguir aprovar coisas, né? Ou a gente vai efetivamente ter a conformação de um Estado fascista é algo que a gente não pode envisionar, né? A gente não pode dizer até que ponto esse movimento ele vai ter capacidade de tomar e se concretizar como política de Estado formal, né? A outra coisa é que, independente dele conseguir construir um Estado fascista ou não, né, da gente ter um Estado fascista ou não, né, ou seja, desse movimento ganhar corpo, né, e se tornar, né, uma política de Estado institucional, né, com todas aquelas características que, por exemplo, a gente viu, né, na Itália e na Alemanha do Entre Guerras, é que a proposta fascista hoje ela se apresenta como uma perspectiva talvez mais cruel até do que no passado. Por que eu estou dizendo que ela é mais cruel? Porque no passado, né, ainda que houvesse altíssimos níveis, né, de um veio eliminacionista, de repressão, de violência, de exclusão de muitos setores sociais, né, aquele padrão humano envisionado pelo fascismo, ele tinha um conjunto de garantias de condições de vida, condições de trabalho, acesso à saúde, educação, previdência, mesmo lazer, né, que hoje em dia não estão colocadas em pauta. Ou seja, hoje em dia, o padrão envisionado pelo fascismo, nem isso é garantido para ele, né? Ou seja, para esse, vamos dizer assim, esse brasileiro mitificado, né? Nem para esse brasileiro, né, mitificado, essas condições de vida ou essa seguridade social está assegurada. Por quê? Porque a política econômica que é defendida é uma política neoliberal, né? Ou seja, é um Estado que não tem, né, um compromisso com a seguridade social. Pelo contrário, tem um compromisso com a destruição, né, de uma série de políticas sociais, de direitos trabalhistas, né, de garantias de emprego, de habitação, né, de acesso a saneamento básico, a previdência, né? Então é por isso, né, assim, o projeto fascista hoje ele não apresenta uma solução para a questão social, nem mesmo desse padrão humano envisionado, né? Então é por isso que eu percebo, né, que é uma proposta que pode se apresentar para a gente como uma proposta mais cruel ainda do que no passado, né? Ou seja, um projeto de sociedade ainda mais cruel
do que no passado, né? E talvez, né, eu não gosto muito de fazer exercícios de futurologia, né, isso tem uma capacidade de corrosão, né, da sua base social muito rápida, né, porque, né, nem mesmo as reivindicações e demandas desse brasileiro padrão, né, desse padrão envisionado, nem mesmo essas demandas vão ser atendidas, né? Então há uma perspectiva, né, de instabilidade, né, política de um governo desse tipo, né, muito grande, talvez maior até do que no passado, né? Como as estratégias de construção de consenso, né, são muito agravadas hoje em dia, né, porque a capacidade de inserção econômica, de inserção social, né, fica muito dirimida por essa adoção de uma agenda neoliberal, de uma agenda de austeridade, de cortes, né. É isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado, né, um pouquinho, né, a entender esse fenômeno do fascismo hoje, né. Desculpem se eu me alonguei um pouquinho no vídeo. É isso. Obrigada. Um bom dia. A segunda videoaula chama-se Regimes Políticos, Bonapartismo e Fascismo. E ela ficou sob a responsabilidade do professor Felipe Demier, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro.